pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Isaac, pela narrativa bíblica. Isaac é uma figura central no Antigo Testamento da Bíblia, sendo filho de Abraão e Sara. Aqui está uma descrição detalhada dele. Nascimento. Isaac nasceu quando seu pai, Abraão, tinha 100 anos, e sua mãe, Sara, tinha 90 anos. Seu nascimento foi considerado milagroso, já que Sara era estéril e já havia passado da idade de ter filhos. Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho com Sara, e Isaac foi o cumprimento dessa promessa. Gênesis capítulo 17, versículos de 19 a 21, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Significado do nome. O nome Isaac significa ele ri ou riso. Esse nome foi dado por Deus antes de seu nascimento, refletindo a alegria e o riso de Sara quando ela soube que teria um filho em sua velhice. Gênesis capítulo 17, versículos de 17 a 19, capítulo 18, versículos de 12 a 15. O sacrifício de Isaac. Um dos eventos mais significativos da vida de Isaac é o teste de fé de seu pai, Abraão. Deus ordenou a Abraão que sacrificasse Isaac como uma oferta queimada. Abraão obedeceu, levando Isaac ao Monte Moriá. No último momento, um anjo do Senhor impediu Abraão, e um carneiro foi sacrificado em lugar de Isaac. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19. Este evento é frequentemente visto como um símbolo de fé e obediência, além de ser interpretado por alguns como uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Casamento com Rebeca. Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para Isaac entre seus parentes. Rebeca, neta de Naor, irmão de Abraão, foi escolhida. Isaac e Rebeca se casaram, e ela se tornou a mãe de seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 24. Vida e caráter. Fé e obediência. Como seu pai, Isaac também demonstrou fé e obediência a Deus. Ele aceitou o plano de Deus para seu casamento e confiou em Deus para prover uma esposa. Contemplativo e pacífico. Diferente de seu pai Abraão e de seu filho Jacó, Isaac é muitas vezes retratado como uma figura mais passiva e contemplativa. Ele preferia a paz e evitava conflitos sempre que possível. Um exemplo disso é quando ele reabriu os poços que seu pai havia cavado e enfrentou contendas com os filisteus sobre os direitos aos poços, mas sempre buscando resolver as disputas pacificamente. Gênesis capítulo 26, versículos de 12 a 25. Relação com seus filhos. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac tinha uma preferência por Esaú, o primogênito, enquanto Rebeca preferia Jacó. Esta preferência levou a um conflito familiar significativo, culminando no engano de Jacó para receber a bênção de primogenitura de seu pai, que era destinada a Esaú. Gênesis capítulo 27. Legado e morte. Isaac viveu até a idade de 180 anos e foi enterrado por seus filhos Esaú e Jacó na caverna de Macela, onde Abraão e Sara também estavam enterrados. Gênesis capítulo 35, versículos 28 e 29. Ele é lembrado como um dos patriarcas de Israel e é mencionado frequentemente nas Escrituras como um exemplo de fé e obediência a Deus. Resumo. Isaac é uma figura complexa e importante na tradição bíblica, representando a continuidade da aliança de Deus com Abraão e sendo um exemplo de fé, obediência e paz. Sua vida e ações tiveram um impacto duradouro na história e na fé do povo de Israel. Isaac, pela narrativa histórica. A figura de Isaac, filho de Abraão e Sara, é bem conhecida na tradição religiosa judaico-cristã. No entanto, a perspectiva histórica sobre Isaac é mais complexa, dado que a maioria das informações disponíveis sobre ele vem de textos religiosos. Abaixo está uma tentativa de descrever Isaac do ponto de vista histórico. Contexto histórico. Período histórico. Isaac teria vivido durante a Idade do Bronze Médio, entre 2000 e 1500 a.C., um período que corresponde aproximadamente ao tempo dos patriarcas bíblicos.
Este período é caracterizado por sociedades tribais e nômades na região do Antigo Oriente Médio, especificamente na área que hoje corresponde ao Levante, incluindo partes do atual Israel, Palestina, Jordânia e Síria. Região geográfica. Isaac teria vivido nas áreas de Canaã, conforme descrito na Bíblia. Canaã era uma região com diversas cidades-estado e culturas variadas, influenciada por potências maiores como o Egito e as cidades da Mesopotâmia. Análise histórica de Isaac. Fontes históricas. As principais fontes sobre Isaac são os textos bíblicos, especialmente o livro de Gênesis. Não há evidências arqueológicas diretas que comprovem a existência de Isaac como uma figura histórica independente dos relatos bíblicos. Relatos bíblicos e interpretações. Relatos bíblicos. Os relatos sobre Isaac no livro de Gênesis incluem seu nascimento milagroso, quase sacrifício, casamento com Rebeca e os conflitos entre seus filhos Esaú e Jacó. Interpretações históricas. Historiadores e arqueólogos interpretam os relatos de Isaac como parte da tradição oral que foi eventualmente codificada nos textos religiosos. Alguns estudiosos sugerem que essas histórias podem refletir tradições tribais antigas ou serem mitificações de eventos reais. Vida e cultura dos patriarcas. A vida de Isaac, conforme descrita na Bíblia, é típica de uma sociedade patriarcal nômade. Ele teria sido um pastor de rebanhos, movendo-se conforme a necessidade de pastagens e água. A descrição de suas interações com outros povos, como os filisteus e as cidades-estado cananeias, sugere um ambiente de constante negociação e conflito sobre recursos. Interpretações modernas. Alguns historiadores modernos veem as figuras dos patriarcas, incluindo Isaac, como representações literárias que servem para explicar a origem e a identidade das tribos de Israel. Essas histórias podem ter sido usadas para unificar várias tribos sob uma narrativa comum de ancestrais compartilhados, legitimando assim reivindicações territoriais e alianças tribais. Conclusão. Embora seja difícil separar completamente a figura histórica de Isaac de sua representação religiosa, a análise histórica sugere que ele pode representar tradições e histórias tribais antigas que foram preservadas e transmitidas oralmente até serem registradas na Bíblia. As narrativas de sua vida refletem os desafios e os modos de vida das sociedades nômades do Antigo Oriente Médio, fornecendo um vislumbre da vida durante a Idade do Bronze Médio naquela região. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.